Isso está no seu subconsciente. E Hill sabia como destravar. Imagine que dentro da sua mente exista um cofre secreto, um lugar que você nunca abriu totalmente, mas que guarda as chaves da sua prosperidade, da sua saúde, do seu destino. Esse cofre é o seu subconsciente. Napoleon Hill, o autor de Pense e Enriqueça, entendeu antes de todos que não basta apenas pensar positivo ou repetir frases bonitas, é preciso destravar as engrenagens ocultas da mente, aquelas que operam em silêncio enquanto você dorme, trabalha ou conversa com alguém. São pensamentos invisíveis, crenças enraizadas e imagens mentais que você não escolheu conscientemente, mas que guiam cada passo da sua vida. O que você tem hoje, em grande parte, não veio da sua força de vontade, mas da programação que foi depositada nesse cofre interior. E se você não aprender a acessar esse nível mais profundo, continuará repetindo ciclos de fracasso, medo e limitações que parecem inexplicáveis. Hill dizia que toda riqueza começa com um pensamento, mas esse pensamento precisa penetrar no subconsciente. Precisa ganhar vida no mundo oculto da sua mente. Só então ele se torna uma força criadora. Quantas vezes você já decidiu mudar? Já prometeu que ia economizar, empreender, emagrecer, transformar relacionamentos e mesmo assim voltou aos velhos padrões? Isso acontece porque sua mente consciente decide, mas o subconsciente resiste. É como remar contra a correnteza. Você se esforça, mas algo invisível puxa você para trás. Hill descobriu que existem técnicas para destravar esse poder, para alinhar consciente e subconsciente. E quando isso acontece, a vida começa a se transformar de maneira quase milagrosa. Antes de revelar esses segredos, eu preciso te pedir algo. Inscreva-se agora no canal, ative o sininho e curta este vídeo. Aqui, você não encontra fórmulas mágicas ou promessas vazias. Aqui você recebe os mesmos princípios que formaram milionários, líderes e visionários ao redor do mundo, explicados de forma clara, prática e profunda. Se você busca prosperidade verdadeira, espiritual e material, este é o seu lugar. Agora continue comigo, porque a próxima revelação pode mudar completamente a forma como você enxerga sua própria mente. Pense em quantos anos da sua vida foram guiados por crenças que você nunca escolheu. A voz dos pais dizendo que dinheiro não dá em árvore. A escola repetindo que trabalhar duro é a única forma de vencer. A sociedade martelando que ser rico é pecado, ou que quem nasce pobre, morre pobre. Tudo isso foi sendo armazenado no seu subconsciente como verdades absolutas. E quando adulto, você percebe que por mais que queira crescer, uma parte de você parece sabotar cada passo. Hill chamava esses bloqueios de fantasmas do medo e afirmava que eles são alimentados justamente pelo subconsciente programado. O incrível é que ao entender como esse mecanismo funciona, você pode reprogramá-lo, substituindo limitações por crenças de abundância. A ciência moderna confirma o que Hill já intuía no início do século XX. 95% das suas decisões são controladas pelo subconsciente. Isso significa que se ele estiver programado para a escassez, você terá dificuldades em qualquer área, mesmo quando se esforça. Por outro lado, se você aprender a instalar novas imagens, novas afirmações, novos padrões emocionais, esse mesmo subconsciente se tornará o motor invisível que te empurra para a riqueza e realização. Hill sabia que a oração, a visualização, a repetição constante e a fé inabalável não eram apenas práticas espirituais, mas ferramentas de reprogramação mental. Ele dizia: qualquer ideia, plano ou propósito mantido na mente por tempo suficiente será gravado no subconsciente e se tornará realidade. Agora eu te pergunto, você já parou para observar quais são as imagens predominantes no seu subconsciente? Você sonha com abundância ou se assusta com contas e dívidas? Você imagina sucesso ou sempre teme o fracasso?
Escreva nos comentários, porque esse exercício é poderoso. Ao declarar publicamente o que você sente, você já começa a trazer à luz o que estava escondido nas sombras da mente. Hill dizia que a tomada de consciência é o primeiro passo para a transformação. Nos próximos minutos deste vídeo, eu vou te mostrar como Hill ensinava a destravar esse cofre interno. Vamos falar sobre o poder da repetição de palavras carregadas de emoção, sobre como a visualização transforma imagens em realidade e sobre o papel da fé como energia vibracional que abre as portas da abundância. Mas acima de tudo, você vai descobrir que o verdadeiro inimigo nunca esteve fora, ele sempre esteve dentro, no subconsciente não treinado, cheio de crenças limitantes que você pode começar a dissolver hoje mesmo. Respire fundo agora. Imagine uma luz dourada descendo sobre você, como se estivesse abrindo uma porta invisível. Essa porta leva ao seu subconsciente. É lá que vamos trabalhar. É lá que Hill queria que você chegasse. E quando você atravessar essa porta, vai entender por que tantas pessoas leem livros, fazem cursos, assistem palestras, mas poucas mudam de verdade. Elas não mexem no nível certo. Hoje você vai aprender como fazer isso e quando aplicar, não haverá limites para a sua prosperidade. Napoleon Hill afirmava que o subconsciente é como um terreno fértil. Ele não escolhe o que plantar, apenas recebe sementes. Se você coloca sementes de medo, dúvida, escassez, é isso que crescerá. Se você coloca sementes de fé, propósito e riqueza, o subconsciente não tem escolha. Ele fará essas sementes florescerem em forma de oportunidades, ideias e resultados. Por isso ele dizia que a mente humana é comparável a um jardim que nunca fica vazio, porque até as ervas daninhas nascem espontaneamente se você não plantar nada. Em outras palavras, se você não cuida do que entra, o subconsciente se enche de lixo. E é justamente esse lixo mental que impede tantas pessoas de prosperar. Um dos métodos mais poderosos que Hill revelou em Pense e Enriqueça foi a autossugestão. Ele percebeu que, ao repetir frases carregadas de emoção diariamente, a mente subconsciente começava a aceitá-las como verdades. Isso não é apenas pensamento positivo superficial. Trata-se de uma disciplina. Imagine acordar todos os dias e, em vez de pensar em problemas, começar a afirmar: eu sou abundante, eu mereço prosperidade, eu atraio ideias que valem milhões, eu tenho fé inabalável na minha vitória. No começo pode parecer estranho, porque o consciente ainda resiste. Mas, com repetição e emoção, o subconsciente absorve e cria novos padrões. É como esculpir uma nova realidade mental que, cedo ou tarde, se manifesta no mundo externo. Hill também destacava a importância da visualização. Ele sabia que o subconsciente responde a imagens. Se você fecha os olhos e se vê em dificuldades, a mente aceita aquilo como destino. Mas se você se vê prosperando, sorrindo, viajando, ajudando pessoas, a mente começa a criar conexões invisíveis para materializar esse cenário. Visualizar não é sonhar acordado, é treinar o cérebro para acreditar que aquilo já existe. Hill dizia que grandes empresários, inventores e líderes sempre tiveram essa capacidade de enxergar o futuro antes de construí-lo. A visualização constante imprime no subconsciente uma ordem, e essa ordem se transforma em ação. Outro ponto essencial que Hill trouxe foi o poder da fé. Ele afirmava que a fé é o único antídoto contra o medo, e o medo é o maior veneno do subconsciente. Não basta repetir frases sem emoção. É preciso acreditar, mesmo quando não há sinais externos. Essa fé não é apenas religiosa, mas uma convicção profunda de que a vida conspira a favor daquele que permanece firme no propósito. Quando você afirma algo com fé, a vibração é diferente. A energia se espalha e começa a atrair circunstâncias compatíveis. Hill escreveu: a fé
é o ponto de partida de toda a acumulação de riquezas. Ou seja, sem fé, não há como reprogramar a mente. Agora, pense por um instante. Quantas vezes você alimentou o subconsciente com mensagens de derrota? Quantas vezes disse a si mesmo que não podia, que não tinha dinheiro, que não merecia? Cada palavra dessas foi registrada, como se fosse um comando. E é por isso que a vida parece obedecer à sua descrença. Hill dizia que se você não vigiar os pensamentos, acabará sendo escravo deles. Por isso, ele ensinava a colocar uma espécie de sentinela mental. Toda vez que um pensamento negativo surge, você deve substituí-lo imediatamente por um positivo. Essa prática repetida é capaz de expulsar os fantasmas do medo e dar espaço para novas crenças. Ele também insistia no uso de planos escritos. Hill acreditava que quando você escreve seus objetivos e os lê diariamente em voz alta, não está apenas organizando ideias, está enviando comandos diretos ao subconsciente. Esse hábito cria uma ponte entre o mundo visível e o invisível. Ao declarar, eu terei tal quantia até tal data e farei isso através de tal meio, você está criando um pacto interno. O subconsciente passa a trabalhar para trazer oportunidades, encontros e soluções. Muitos chamam isso de coincidência, mas Hill sabia que é apenas a mente obedecendo às ordens certas. E aqui está um detalhe poderoso. O subconsciente não distingue entre o que é real e o que é imaginação. Se você se vê fracassando, ele registra como verdade. Se você se vê triunfando, ele também registra como verdade. Então, a pergunta não é se a técnica funciona ou não. A pergunta é, o que você tem colocado na sua mente todos os dias? Porque, queira ou não, o subconsciente está sendo programado. A diferença é se você o programa de forma consciente, como Hill ensinava, ou se deixa que o mundo, a mídia, a sociedade e o medo programem por você. Portanto, destravar o subconsciente significa assumir o controle do que entra nele. E Hill garantiu que, uma vez que você domina esse processo, não existe limite para o que pode alcançar. É nesse ponto que a vida deixa de ser apenas luta e começa a se alinhar com os desejos mais profundos da alma. Napoleon Hill dizia que a mente subconsciente é o lar de forças invisíveis. E entre essas forças, as mais perigosas são os fantasmas do medo. Você está criando um pacto interno. O subconsciente passa a trabalhar para trazer oportunidades, encontros e soluções. Muitos chamam isso de coincidência, mas Hill sabia que é apenas a mente obedecendo às ordens certas. E aqui está um detalhe poderoso. O subconsciente não distingue entre o que é real e o que é imaginação. Se você se vê fracassando, ele registra como verdade. Se você se vê triunfando, ele também registra como verdade. Então, a pergunta não é se a técnica funciona ou não. A pergunta é, o que você tem colocado na sua mente todos os dias? Porque, queira ou não, o subconsciente está sendo programado. A diferença é se você o programa de forma consciente, como Hill ensinava, ou se deixa que o mundo, a mídia, a sociedade e o medo programem por você. Portanto, destravar o subconsciente significa assumir o controle do que entra nele. E Hill garantiu que, uma vez que você domina esse processo, não existe limite para o que pode alcançar. É nesse ponto que a vida deixa de ser apenas luta e começa a se alinhar com os desejos mais profundos da alma. Napoleon Hill dizia que a mente subconsciente é o lar de forças invisíveis. E entre essas forças, as mais perigosas são os fantasmas do medo. Você está criando um pacto interno. O subconsciente passa a trabalhar para trazer oportunidades, encontros e soluções. Muitos chamam isso de coincidência, mas Hill sabia que é apenas a mente obedecendo às ordens certas. E aqui está um detalhe poderoso. O subconsciente não distingue entre o que é real e o que é imaginação. Se você se vê fracassando, ele registra como verdade. Se você se vê triunfando,
ele também registra como verdade. Então, a pergunta não é se a técnica funciona ou não. A pergunta é: o que você tem colocado na sua mente todos os dias? Porque, queira ou não, o subconsciente está sendo programado. A diferença é se você o programa de forma consciente, como Hill ensinava, ou se deixa que o mundo, a mídia, a sociedade e o medo programem por você. Portanto, destravar o subconsciente significa assumir o controle do que entra nele. E Hill garantiu que, uma vez que você domina esse processo, não existe limite para o que pode alcançar. É nesse ponto que a vida deixa de ser apenas luta e começa a se alinhar com os desejos mais profundos da alma. Napoleon Hill dizia que a mente subconsciente é o lar de forças invisíveis. E entre essas forças, as mais perigosas são os fantasmas do medo. Você está criando um pacto interno. O subconsciente passa a trabalhar para trazer oportunidades, encontros e soluções. Muitos chamam isso de coincidência, mas Hill sabia que é apenas a mente obedecendo às ordens certas. E aqui está um detalhe poderoso. O subconsciente não distingue entre o que é real e o que é imaginação. Se você se vê fracassando, ele registra como verdade. Se você se vê triunfando, ele também registra como verdade. Então, a pergunta não é se a técnica funciona ou não. A pergunta é: o que você tem colocado na sua mente todos os dias? Porque, queira ou não, o subconsciente está sendo programado. A diferença é se você o programa de forma consciente, como Hill ensinava, ou se deixa que o mundo, a mídia, a sociedade e o medo programem por você. Portanto, destravar o subconsciente significa assumir o controle do que entra nele. E Hill garantiu que, uma vez que você domina esse processo, não existe limite para o que pode alcançar. É nesse ponto que a vida deixa de ser apenas luta e começa a se alinhar com os desejos mais profundos da alma. Napoleon Hill dizia que a mente subconsciente é o lar de forças invisíveis. E entre essas forças, as mais perigosas são os fantasmas do medo. Você está criando um pacto interno. O subconsciente passa a trabalhar para trazer oportunidades, encontros e soluções. Muitos chamam isso de coincidência, mas Hill sabia que é apenas a mente obedecendo às ordens certas. E aqui está um detalhe poderoso. O subconsciente não distingue entre o que é real e o que é imaginação. Se você se vê fracassando, ele registra como verdade. Se você se vê triunfando, ele também registra como verdade. Então, a pergunta não é se a técnica funciona ou não. A pergunta é: o que você tem colocado na sua mente todos os dias? Porque, queira ou não, o subconsciente está sendo programado. A diferença é se você o programa de forma consciente, como Hill ensinava, ou se deixa que o mundo, a mídia, a sociedade e o medo programem por você. Portanto, destravar o subconsciente significa assumir o controle do que entra nele. E Hill garantiu que, uma vez que você domina esse processo, não existe limite para o que pode alcançar. É nesse ponto que a vida deixa de ser apenas luta e começa a se alinhar com os desejos mais profundos da alma. Napoleon Hill dizia que a mente subconsciente é o lar de forças invisíveis. E entre essas forças, as mais perigosas são os fantasmas do medo. Você está criando um pacto interno. O subconsciente passa a trabalhar para trazer oportunidades, encontros e soluções. Muitos chamam isso de coincidência, mas Hill sabia que é apenas a mente obedecendo às ordens certas. E aqui está um detalhe poderoso. O subconsciente não distingue entre o que é real e o que é imaginação. Se você se vê fracassando, ele registra como verdade. Se você se vê triunfando, ele também registra como verdade. Então, a pergunta não é se a técnica funciona ou não. A pergunta é: o que você tem colocado na sua mente todos os dias? Porque, queira ou não, o subconsciente está sendo programado. A diferença é se você o programa de forma consciente, como Hill ensinava,
Ou se deixa que o mundo, a mídia, a sociedade e o medo programem por você. Portanto, destravar o subconsciente significa assumir o controle do que entra nele. E Hill garantiu que, uma vez que você domina esse processo, não existe limite para o que pode alcançar. É nesse ponto que a vida deixa de ser apenas luta e começa a se alinhar com os desejos mais profundos da alma. Napoleon Hill dizia que a mente subconsciente é o lar de forças invisíveis. E entre essas forças, as mais perigosas são os fantasmas do medo. Você está criando um pacto interno. O subconsciente passa a trabalhar para trazer oportunidades, encontros e soluções. Muitos chamam isso de coincidência, mas Hill sabia que é apenas a mente obedecendo às ordens certas. E aqui está um detalhe poderoso. O subconsciente não distingue entre o que é real e o que é imaginação. Se você se vê fracassando, ele registra como verdade. Se você se vê triunfando, ele também registra como verdade. Então, a pergunta não é se a técnica funciona ou não. A pergunta é: o que você tem colocado na sua mente todos os dias? Porque, queira ou não, o subconsciente está sendo programado. A diferença é se você o programa de forma consciente, como Hill ensinava, ou se deixa. Ele identificou 6 medos principais que governam a vida da maioria das pessoas e que se alojam no subconsciente sem serem convidados. São eles: o medo da pobreza, o medo da crítica, o medo da doença, o medo da perda do amor, o medo da velhice e o medo da morte. Quando esses fantasmas dominam o subconsciente, não importa o quanto você deseje crescer, sempre haverá uma corrente oculta puxando você de volta para a escassez. O primeiro é o medo da pobreza. Ele paralisa ações, faz você acreditar que o dinheiro é algo impossível de conquistar, cria aversão a riscos e mantém a mente sempre focada em dívidas e contas. Esse medo nasce, muitas vezes, de experiências na infância, de frases ouvidas em casa e acaba sendo carregado para a vida adulta. Hill afirmava que, para vencer esse fantasma, é preciso substituí-lo por imagens de prosperidade, repetidas com emoção e fé, até que o subconsciente aceite que a abundância é natural. O segundo é o medo da crítica. Quantos talentos ficam escondidos porque a pessoa teme o que os outros vão dizer? Esse medo corrói o subconsciente e impede a ação. É ele que faz você hesitar em começar um projeto, lançar uma ideia, pedir uma oportunidade. Hill dizia que quem teme a crítica nunca conquista liberdade, porque vive escravo da opinião alheia. A cura, segundo ele, está em construir uma convicção interna tão forte que a voz do subconsciente se torna mais alta do que qualquer voz externa. O terceiro é o medo da doença. Ele se instala no subconsciente cada vez que você repete sintomas, lê notícias negativas ou ouve histórias de enfermidade. Esse medo alimenta a mente com imagens de dor e fragilidade, e o corpo responde de acordo. Hill acreditava que a saúde também é resultado daquilo que aceitamos no subconsciente e, por isso, recomendava afirmar diariamente vitalidade, energia e cura, como se a mente fosse um médico invisível. O quarto é o medo da perda do amor. Ele cria ciúmes, insegurança, desconfiança e dor. Hill observava que esse medo aprisiona porque coloca a felicidade nas mãos de outra pessoa. O subconsciente, ao receber essa programação, mantém você sempre em alerta, como se fosse perder algo a qualquer momento. A saída é cultivar amor próprio e confiança, reprogramando a mente para acreditar que você é digno de ser amado sem medo da perda. O quinto é o medo da velhice. Ele nasce da crença de que envelhecer significa perder valor, força ou utilidade. Esse fantasma rouba a alegria do presente e alimenta o subconsciente com a expectativa de decadência. Hill dizia que a idade não limita ninguém. O que limita são as ideias aceitas sobre a idade.
Pessoas que mantêm a mente ativa e o propósito vivo reprogramam o subconsciente para associar envelhecer à sabedoria e não à fraqueza. E o sexto é o medo da morte, o mais profundo de todos. Ele é alimentado pela incerteza do desconhecido e pode paralisar a vida antes mesmo do fim. Quando o subconsciente é dominado por esse fantasma, a pessoa evita sonhar, evita ousar, porque tudo parece temporário. Hill sugeria que a fé espiritual é a chave para dissolver esse medo, porque quando a mente aceita que a vida tem propósito além do físico, o subconsciente é libertado da prisão do medo da morte. Esses 6 fantasmas se infiltram na mente através de repetição, ambiente e experiências. E uma vez alojados no subconsciente, eles dirigem decisões de forma invisível. Mas Hill não os identificou apenas para assustar. Ele mostrou que, ao nomeá-los e reconhecê-los, você começa a recuperar o poder. O simples ato de identificar qual desses medos tem mais força sobre você já é um passo de reprogramação, porque aquilo que é trazido à consciência perde parte do controle sobre o subconsciente. Agora, reflita: qual desses fantasmas domina mais a sua vida? É o medo da pobreza, da crítica, da doença, da perda do amor, da velhice ou da morte? Escreva nos comentários, porque quando você declara isso, está dando o primeiro golpe contra ele. Hill acreditava que a coragem começa quando você decide expor os medos em vez de escondê-los. A grande verdade é que o subconsciente não é inimigo, ele apenas obedece. Se você alimenta medos, ele constrói muros. Se você alimenta fé, ele abre portas. O processo de destravar esse nível é como trocar a programação de uma máquina. Você precisa apagar códigos antigos e instalar novos. E Hill nos deixou ferramentas para isso: afirmações, visualizações, planos escritos, fé aplicada e, acima de tudo, ação consistente. No próximo passo deste vídeo, vamos aprofundar na ideia de que o subconsciente também é a ponte de ligação com a inteligência infinita. Hill dizia que, quando você o treina corretamente, não recebe apenas ideias comuns, mas inspirações vindas de uma fonte superior. É nesse ponto que você entende porque alguns chamam isso de intuição, outros de voz divina, outros de criatividade. Mas no fundo, todos estão falando do mesmo portal invisível que Hill aprendeu a abrir. Napoleon Hill afirmava que o subconsciente não é apenas um repositório de memórias, mas uma verdadeira estação de rádio invisível. Ele recebe e transmite sinais constantemente, e quando você aprende a ajustá-lo, pode se conectar àquilo que ele chamava de inteligência infinita. Essa ideia era usada para sua época, mas hoje é confirmada por inúmeras pesquisas sobre criatividade, intuição e consciência expandida. Hill dizia que as grandes invenções, descobertas e até fortunas começaram como uma fagulha que veio dessa fonte invisível. A questão é, por que alguns acessam esse fluxo e outros não? A resposta está na programação do subconsciente. Segundo Hill, quando o subconsciente está cheio de medos, dúvidas e pensamentos negativos, ele cria interferência como estática em um rádio. Você tenta captar ideias, mas o sinal vem fraco, distorcido. Por outro lado, quando o subconsciente é purificado com fé, visualizações positivas e afirmações carregadas de emoção, ele se torna uma antena poderosa, capaz de captar soluções que parecem milagres. É por isso que muitos relatam ter as melhores ideias em momentos de calma, oração ou até durante o sono. O subconsciente, relaxado e alinhado, abre o canal com essa inteligência infinita. Hill contava a história de grandes líderes que tomaram decisões fundamentais, baseados em um simples pressentimento. Ele dizia que isso não era coincidência, mas a mente subconsciente funcionando como mensageira. Quando você alimenta seu subconsciente com um propósito definido,
ele busca respostas além da lógica comum. É como lançar uma pergunta ao universo e receber uma resposta em forma de ideia. Hill acreditava tanto nesse processo que recomendava escrever seus objetivos, lê-los antes de dormir e deixar que o subconsciente trabalhasse durante a noite. Muitas vezes, ele mesmo relatou acordar com soluções prontas, como se uma voz interior tivesse sussurrado. Esse é um ponto crucial. O subconsciente trabalha 24 horas por dia, mesmo quando você não está consciente disso. E Hill ensinava a usá-lo a seu favor. Ele dizia: nunca vá dormir sem dar uma ordem clara ao seu subconsciente. Isso pode ser feito através de afirmações escritas, perguntas específicas ou visualizações. Por exemplo, se você busca prosperidade, escreva claramente quanto deseja ganhar, até quando, e visualize-se já vivendo essa realidade. Ao repetir isso antes de dormir, o subconsciente recebe como missão e durante o sono ele começa a conectar fatos, criar associações e gerar oportunidades. É aqui que muitos percebem a diferença entre desejar e realmente programar a mente. Desejar é vago, não move o subconsciente. Programar é específico, emocional e repetitivo. Hill chamava isso de propósito definido e dizia que sem ele a mente fica perdida, como um barco à deriva. Mas quando o subconsciente recebe um propósito bem definido, ele aciona a inteligência infinita e essa força começa a abrir portas. Coincidências aparecem, pessoas surgem, ideias novas brotam. É o que hoje muitos chamariam de lei da atração, mas Hill já falava disso de maneira prática muito antes desse termo se popularizar. Agora, imagine quantas soluções poderiam estar disponíveis para você neste exato momento se seu subconsciente estivesse destravado e conectado à inteligência infinita. Quantas ideias você já deixou escapar por estar com a mente ocupada com preocupações? Hill acreditava que a maior perda da humanidade não está em recursos materiais, mas em ideias que nunca nasceram porque o subconsciente estava bloqueado. Ele dizia: os homens que mais enriqueceram foram aqueles que aprenderam a transformar pensamentos em riquezas, e para isso, precisaram abrir o canal com a inteligência infinita. Nesse ponto, é importante entender que o subconsciente também responde a símbolos e emoções. Por isso, Hill recomendava não apenas afirmar objetivos, mas senti-los como se já fossem reais. O subconsciente é movido por emoção, e quanto mais você sente alegria, gratidão e entusiasmo pela sua visão, mais forte se torna a conexão com essa fonte superior. A fé, aqui, é como eletricidade que alimenta o sinal. Sem ela, a antena fica fraca. Com ela, o subconsciente se torna um transmissor potente. É como se você fosse um arquiteto invisível, desenhando mentalmente a vida que deseja. O subconsciente pega esse desenho e, em parceria com a inteligência infinita, começa a transformar em matéria. Essa é a verdadeira alquimia mental que Hill ensinava. Ele dizia que todos os grandes homens de sucesso eram, antes de tudo, grandes sonhadores, mas não sonhadores passivos. Eram programadores do subconsciente, capazes de unir imaginação e fé até transformar pensamento em realidade. Então, pergunte a si mesmo o que você tem enviado ao seu subconsciente ultimamente. Ordens de medo ou de fé? Imagens de fracasso ou de vitória? Porque ele está trabalhando agora, quer você queira ou não. A diferença está em decidir, a partir de hoje, ajustar a frequência. Hill dizia que o destino de cada pessoa é moldado pelo tipo de ordem que o subconsciente recebe. No próximo passo deste vídeo, vamos entrar em um dos pontos mais práticos e transformadores. Como criar afirmações específicas e poderosas para reprogramar seu subconsciente, exatamente como Hill recomendava. Prepare-se,
porque a partir daqui você terá em mãos a ferramenta que pode mudar definitivamente a sua vida. Napoleon Hill deixou claro que não basta entender o poder do subconsciente, é preciso alimentá-lo de maneira consciente. E a ferramenta principal para isso é a criação de afirmações específicas, emocionais e repetidas diariamente. Ele chamava isso de autossugestão e a considerava uma das leis fundamentais para conquistar riqueza e realização. Mas a maioria das pessoas erra ao criar afirmações vagas ou frias, que não geram impacto emocional. Hill dizia que, para realmente reprogramar a mente, a afirmação precisa ser como uma ordem carregada de energia que o subconsciente não possa ignorar. O primeiro passo, segundo Hill, é definir exatamente o que você quer. Não adianta dizer apenas quero ser rico. O subconsciente precisa de instruções claras. Quanto dinheiro você deseja? Até quando? Qual será o meio principal de conquistar esse objetivo? Hill recomendava escrever algo como: eu terei em minhas mãos R$100.000 até 31 de dezembro deste ano, em troca dos serviços que prestarei na área em que sou especialista, com dedicação, fé e gratidão. Essa frase, quando repetida diariamente com emoção, é absorvida pelo subconsciente como uma ordem clara. O segundo passo é injetar emoção na afirmação. Se você repete palavras frias, o subconsciente não reage. Mas se você coloca fé, entusiasmo, convicção, a mensagem é gravada com força. Hill insistia: emoção é a ponte entre a mente consciente e a subconsciente. É como se a emoção fosse a tinta que fixa a mensagem no papel invisível da mente. Por isso, ao declarar suas afirmações, feche os olhos, veja-se já vivendo aquilo, sinta a alegria, a gratidão, como se fosse presente agora. Quanto mais viva for a imagem, mais rápido o subconsciente aceita. O terceiro passo é repetir todos os dias, especialmente ao acordar e antes de dormir. Esses são os momentos em que a mente está mais receptiva, quase em estado hipnótico. Hill sabia que é nesse estado que o subconsciente mais absorve. Ele dizia: nunca vá dormir sem dar uma ordem ao seu subconsciente. É nesses minutos que você planta sementes que vão germinar durante a noite. Imagine acordar já com a mente impregnada de prosperidade e dormir enviando um pedido à inteligência infinita para trabalhar em seu favor. Essa prática, feita com disciplina, molda destinos. O quarto passo é escrever as afirmações e lê-las em voz alta. Hill acreditava que escrever é uma forma de materializar pensamentos, e ler em voz alta fortalece o comando. Ao ouvir sua própria voz declarando riqueza, saúde e sucesso, o subconsciente se convence de que aquilo é real. Essa é uma técnica simples, mas poderosa, que Hill aplicava todos os dias. Ele recomendava até carregar um cartão no bolso com a afirmação principal, para lê-la várias vezes ao dia. O quinto passo é agir de acordo com as afirmações. Não adianta repetir frases se suas atitudes contradizem o que você declara. Se você afirma que vai prosperar, mas vive reclamando, gastando mal ou sem disciplina, o subconsciente percebe a incoerência. Hill dizia que as afirmações só funcionam quando acompanhadas de ação consistente. É como se o subconsciente dissesse: se você realmente acredita, prove com atitudes. Por isso, ao repetir suas frases, pergunte-se: o que eu posso fazer hoje para me alinhar com essa visão? Agora, imagine que você comece hoje a praticar esse processo. Imagine que durante 30 dias você repita suas afirmações com emoção, visualize seus objetivos, escreva seus planos e haja em direção a eles. Como estaria sua vida em apenas um mês? Hill afirmava que, em pouco tempo, a mente subconsciente começa a dar sinais. Ideias surgem, contatos aparecem, oportunidades se revelam. Esse é o sinal de que a programação está funcionando. É aqui que muitos desistem, porque não veem resultados imediatos.
mas Hill alertava. O subconsciente não funciona com pressa, ele funciona com persistência. É como plantar uma árvore. Você rega todos os dias, mesmo quando não vê nada brotar. E de repente, a vida explode em abundância. Por isso, Hill dizia que a persistência é a cola que fixa as afirmações no subconsciente. Sem persistência, tudo se perde. Com persistência, o impossível se torna inevitável. Agora, eu quero que você reflita e escreva nos comentários qual é a afirmação que você vai começar a repetir hoje. Escreva como se já fosse real. Declare com convicção. Esse simples ato já será um passo poderoso para reprogramar sua mente. No próximo passo deste vídeo, vamos chegar à reta final. Como unir tudo isso, vencer os fantasmas do medo, conectar-se à inteligência infinita e aplicar afirmações com emoção. Em um processo diário que pode destravar definitivamente seu subconsciente e abrir as portas da prosperidade. Napoleon Hill deixou um legado imortal ao revelar que a mente subconsciente é a grande guardiã do destino humano. Tudo o que você viveu até agora foi resultado das sementes plantadas dentro desse campo fértil, consciente ou inconscientemente. Se foram sementes de medo, você colheu limitações. Se foram sementes de fé, prosperidade e propósito, você colheu vitórias. A boa notícia é que nunca é tarde para arrancar ervas daninhas e começar um novo plantio. O que você decide colocar em sua mente a partir de hoje moldará o que você viverá amanhã. Para destravar de verdade o subconsciente, Hill dizia que o caminho está em 3 passos simples, mas poderosos. Primeiro, identificar e eliminar os fantasmas do medo que sabotam sua vida em silêncio. Reconhecer esses medos é arrancar as correntes invisíveis que prendem sua mente. Segundo, alimentar o subconsciente com afirmações e imagens carregadas de emoção, repetidas todos os dias até se tornarem sua nova realidade interior. E terceiro, conectar-se à inteligência infinita através da fé, da oração, da visualização e do propósito definido. Essa conexão abre as portas para ideias criativas, soluções inesperadas e oportunidades que parecem vir do nada, mas que, na verdade, são o reflexo da sua nova frequência mental. Se você colocar isso em prática, a vida começará a responder de maneira diferente. Você vai perceber que coincidências aumentam, pessoas certas cruzam o seu caminho, portas se abrem sem esforço. Isso não é mágica, é lei. É o subconsciente obedecendo ao comando que você decidiu dar. Hill resumiu isso com uma frase poderosa: tudo o que a mente do homem pode conceber e acreditar, pode alcançar. Essa não é apenas uma citação bonita, é um manual de funcionamento da mente humana. Agora feche os olhos por alguns segundos e imagine a vida que você deseja. Veja-se vivendo em abundância, cercado de amor, saúde e realizações. Sinta a gratidão como se tudo já fosse real. Repita mentalmente: eu sou digno da prosperidade. Eu destravo o meu subconsciente para a abundância. Eu me conecto à inteligência infinita que me guia e sustenta. Respire fundo, porque esse é o primeiro passo para instalar a nova programação. A cada repetição, a cada imagem mental, a cada ato de fé, você está redesenhando o seu destino. Mas lembre-se, a chave não está em ouvir esse vídeo uma única vez, mas em transformar esse conhecimento em hábito. A mente subconsciente se curva diante da repetição. Se você persistir, ela terá que obedecer. E quando obedecer, você verá a vida se transformar diante dos seus olhos. Eu quero que você faça algo agora. Escreva nos comentários qual a maior mudança que você deseja ver na sua vida quando começar a aplicar esses princípios. Compartilhe, porque quando você escreve, você reforça a mensagem ao seu subconsciente e, ao mesmo tempo, inspira outras pessoas que também estão nessa jornada. E, acima de tudo, não saia deste vídeo sem se inscrever no canal.
curtir e compartilhar. Cada novo conteúdo aqui é feito para te ajudar a reprogramar sua mente, vencer limitações e alcançar a prosperidade que você merece. Ao se inscrever, você garante que continuará recebendo ferramentas poderosas para destravar seu subconsciente e se conectar com a abundância. Eu dizia que riqueza, sucesso e felicidade não são frutos do acaso, mas do controle da mente. Hoje, você aprendeu que o segredo está dentro de você, no cofre silencioso do subconsciente. Agora, você tem as chaves. Use-as com fé, persistência e propósito. Porque no final, a verdadeira vitória não é apenas conquistar dinheiro, mas se tornar dono da sua própria mente. Esse é o maior tesouro que alguém pode alcançar.